Dando início ao sexto dia de Expo Cristã 2025, diretamente do Rio de Janeiro, eu converso agora com o pastor Idauro Campos, ele que é autor de 3 livros pela MK Books, mas hoje nós vamos focar num livro específico com um título curioso, que se chama Desigrejados. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. Pastor, o que o motivou a escrever um livro como Desigrejados? Hoje no Brasil são mais de 10 milhões de evangélicos que estão fora das igrejas. Houve um tempo em que o evangélico que não congregava, ele era visto, interpretado como um desviado na fé. Alguém que tinha rompido não só com a igreja local, mas também com a própria piedade cristã, rompido com a fé. Hoje em dia, você não tem mais apenas esse ator religioso. Você tem aquele que afirma que mantém a sua fé, mantém o seu interesse por Deus, por aquilo que é espiritual, digamos assim, pela piedade cristã, mas ele tem dificuldades em congregar. Então é um outro tipo de rompimento. Não é um rompimento com a fé, é um rompimento apenas com a instituição. Então tentar entender as causas dessa crise, desse rompimento, foi o que motivou a pesquisar o universo dos desigrejados. E o senhor conseguiu compreender qual foi o principal fato que o senhor observou de pessoas ficando desigrejadas? Existem vários tipos de desigrejados. 2, porém, eles são majoritários. O primeiro é aquele que sofreu algum tipo de decepção dentro da comunidade da fé. Essa decepção com o líder. Esse líder pode ser o pastor, pode ser um presbítero, diácono, líder do coral, qualquer pessoa que exercia um cargo de grande liderança dentro da igreja, mas geralmente é o pastor. Ou então uma decepção com a teologia da igreja. Às vezes a decepção não é personalizada, não é com alguém, mas é com o ensino. Por exemplo, a teologia da prosperidade, ela é apontada pelos desigrejados como um dos motivos que os levaram a romper com a igreja. E a gente pode, no decorrer da entrevista, detalhar um pouco isso. E há um outro tipo de desigrejado também, que é aquele que alega que não se decepcionou com ninguém, mas fez algumas leituras, se tornou crítico da igreja, crítico do que eles chamam de sistema religioso, e decidiram romper com a igreja por causa disso. Então são os dois grupos, decepcionados e os críticos da igreja. E esse é um tema, pastor, bastante delicado, né? Por exemplo, uma pessoa que não congrega, ela é menos crente, menos cristão do que a pessoa que congrega, que tem funções na igreja. A Escritura Sagrada ela é muito clara, né, acerca da importância da comunhão. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42, ali tem Lucas, ele vai dizer que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, mas perseverava também na comunhão, no partir do pão, nas orações. Na Bíblia Sagrada não existe a menor possibilidade de você ser um cristão fora do corpo de Cristo, fora do ambiente da igreja. Então, congregar é tão necessário, tão importante quanto você professar sua fé em Cristo Jesus. Caminham juntos. Então, é importante estar junto numa comunidade de fé. Isso é o que a Escritura, com muita clareza, no Novo Testamento, ela vai deixar ensinado. Agora, o livro ele tem uma proposta mais informativa, esclarecedora sobre desigrejados, sobre esse fenômeno, ou também tem a proposta de resgatar os desigrejados? O senhor espera que sejam os desigrejados que leiam o seu livro? O livro é descritivo. Ele é, na verdade, resultado de uma pesquisa no campo da ciência da religião. Foi a minha dissertação de mestrado em ciência da religião. Então ele descreve o fenômeno, tenta entender a crise de pertencimento e, claro, tem uma proposta de mostrar que a igreja é relevante, que a igreja é importante. Reconhece os problemas da igreja, dá voz aos desigrejados que apresentam suas críticas, compreendem aqueles que sofreram, mas faz um convite que olhe para a igreja como um ambiente natural e necessário daquele que teve uma experiência de conversão. Obrigada, pastor. Obrigada pela entrevista. Eu agradeço. Muito obrigado. Não deixe de conferir Desigrejados, disponível pela MK Books.